Olá, o Jim tem 21 anos, mas ainda não criou juízo. Ele inventa histórias sobre ser rico e poderoso, mas na realidade só pode contar com um trabalho que paga muito mal. E até desse trabalho, ele acaba demitido por preguiça e desleixo. A última chance, antes do seu pai o expulsar de casa, é trabalhar como faxineiro noturno em um supermercado. Mas ele nem imagina os encontros inacreditáveis que o esperam em sua primeira noite de trabalho. Jim Dodge lê no jornal sobre um assalto em que um balconista foi morto. Os retratos falados dos assassinos estão impressos em um tamanho enorme na primeira página. O cara diz que mataram não só um funcionário de uma loja, mas um mafioso. O Jim trabalhou no FBI e sabe do que está falando. Ele teria feito a investigação pessoalmente, mas tem um encontro marcado e já fretou um jato particular para buscar a garota na Espanha. Nesse momento, a porta da sala se abre e um homem chuta a cadeira do narrador. Todo esse tempo, o Jim estava conversando com cachorros em uma clínica veterinária. O dono do estabelecimento despede o preguiçoso e joga as coisas dele na rua. You're not gonna find someone who has the relationship with those animals that I do. Listen to the dog, Scooby. O Jim continua contando suas histórias para 3 garotos que estão brincando na rua. Ele os convence de que vendeu sua clínica veterinária por muito dinheiro. Em uma lanchonete local, ele finge ser entendedor e pergunta quando haverá sashimi no cardápio. O dono da cafeteria e do posto de gasolina não quer contratá-lo, pois já o demitiu 5 vezes. Ele sugere que o Jim se mude para outra cidade, pois em sua terra natal, não há mais ninguém que não conheça sua péssima fama. Uma garota deslumbrante chamada Josie chega no posto de gasolina e pede para encher o tanque. O Jim flerta com ela e ela sorri de volta, mas eles são interrompidos pelo pai zangado do Jim. Ele acaba de saber sobre mais essa demissão e leva embora o filho sem juízo. Ele não acredita mais em suas desculpas e histórias. Em casa, no jantar, a irmã mais velha e o irmão mais novo do Jim riem do irmão por ter sido demitido do seu 20º emprego. A irmã também mora com os pais, mas pelo menos divide o aluguel com eles, ao contrário do Jim. Na manhã seguinte, o pai dá um jeito de pressionar o preguiçoso para levá-lo para mais uma entrevista. Eles vão para lá no carro de trabalho do pai, que é uma enorme betoneira. Aos 21 anos, o pai não via a hora de escapar de seus pais de qualquer jeito. O Jim fica confuso, afinal, ele está completamente satisfeito na casa de seu pai e não entende por que deveria se mudar. O pai dá a última chance ao filho antes de enviá-lo para outra cidade para trabalhar na empresa de jardinagem de seu tio. O Jim desce ao lado de um enorme supermercado da rede Target. Ele é entrevistado pelo gerente da loja, que o recebe com muita cordialidade. Ele oferece a ele um grande salário. That's dental, medical, profit sharing pension, expense account, car allowance. O Jim fica surpreso, mas rapidamente disfarça. Ele até pede um aumento no salário, pois esperava mais. O diretor concorda depois de pensar um pouco e, com um sorriso, conta à secretária a boa notícia por telefone. Mas tudo não passou de um engano. Ele confundiu o Jim com outra pessoa que deveria ser o novo vice-diretor. O Jim só pode ser contratado como faxineiro noturno por $4,50 a hora. O cara não tem opção, então concorda. Enquanto isso, o prefeito da cidade se reúne com representantes do governador que querem construir uma fábrica japonesa. Ele é muito firme com eles. Nesse momento, a filha do prefeito, Josie, aparece na sala. Ele a chama para se apresentar aos convidados e a garota decide provocar o pai. Ela beija obscenamente o primeiro deles na boca. O segundo espera o mesmo, mas ela apenas estende a mão para ele. O pai, envergonhado, grita com a filha depois que os convidados vão embora e ameaça bater nela. Naquela mesma noite, os 2 bandidos, sobre os quais o jornal noticiou, encontraram 2 jovens se beijando em um carro. Eles os arrancam de lá e roubam o carro. O Jim está se preparando para seu primeiro dia de trabalho. Ele sai de casa de paletó e maleta e choca o pai com a limusine que o levará ao trabalho. O pai não vê a placa de funerária na lateral do carro, que o engenhoso filho alugou. Ele tenta aumentar o prestígio de seu trabalho e, novamente, ostenta para os garotos locais pelo caminho. O Jim para na Target, fingindo ser o dono da loja. Enquanto isso, lá dentro, a Josie faz pequenos furtos. Faltam 5 minutos para a loja fechar, mas a garota não tem pressa em ir embora. Apesar do Jim se comportar como um rei e exigir que a equipe conserte as rachaduras no chão, seu chefe direto, o guarda noturno, não o tolera e aponta uma arma para o cara. Ele humilha o recém-chegado de todas as maneiras possíveis e o lembra de sua tarefa, limpar o chão. É proibido tocar das mercadorias e comer coisas das prateleiras.
Além disso, a luz principal será apagada para economizar dinheiro. O guarda não pretende ficar na loja e vai embora. Ele também não pretende dar a chave na mão do novo funcionário. Portanto, ele simplesmente trancará ele lá dentro a noite toda. O Jim reclama, afinal, em caso de incêndio ele não conseguirá sair, mas é ignorado. Ele não quer ficar sozinho, mas logo percebe os benefícios dessa posição. Ele acende a luz de novo e depois de algumas horas de trabalho, começa a comer e pegar o que quer nas prateleiras. Ele vai até o microfone do estabelecimento e começa a fazer sua coisa favorita, contar histórias sobre seu sucesso fictício. Ele assiste à TV e liga para os pais que já estão na cama. O Jim pergunta o que eles gostariam de ganhar no Natal. O pai começa a duvidar de seus métodos de educação e percebe que não deveria brigar com o filho toda hora quando poderia ensiná-lo algo e ajudá-lo a se tornar um homem. O rapaz, enquanto isso, se diverte. Ele toca bateria e depois anda de patins ouvindo música pelos largos corredores só de cueca. De repente, ele vê a Josie e não consegue acreditar no que vê. Chocado, ele bate em uma estante de mercadorias. What are you doing here? I work here. A menina, que não voltou para casa, já está sendo procurada pelo pai. Ele está andando pela cidade com o xerife da polícia. A Josie não entende por que o Jim está fazendo uma coisa tão absurda. O cara não entende a pergunta. Afinal, ele está apenas curtindo a vida. Por outro lado, ele não consegue compreender o que a garota está fazendo dentro da loja. Ela diz que adormeceu no provador, mas o Jim entende de mentiras e não acredita nela. A Josie conta a verdade. Ela não saiu de lá e ficou escondida porque não se atreveu a ser presa por roubo, como tinha planejado originalmente. Esta é mais uma tentativa de chatear o severo pai, que vive controlando a vida da garota após a trágica morte de sua esposa e filho. Os jovens resolvem jantar e o Jim prepara frango com vinho branco no micro-ondas. Como sempre, ele fala muito e conta para a garota sobre sua vida. Ele é incrivelmente honesto, mas quando resolve embelezar a história, a Josie o chama de o mentiroso da cidade. People actually calling me that? I thought you knew. No, what? That I was a town liar? Ela pede desculpas, afinal, todo mundo o chama assim. O Jim se faz de bobo e diz que as pessoas da pequena cidade têm inveja dele. Também circulam fofocas sobre a linda e ousada filha do prefeito. O Jim se pergunta se a Josie acredita nos rumores sobre ela. Ela responde que ainda não o conhece bem o suficiente para tirar conclusões. Eles estudavam na mesma escola, mas não se falavam. O Jim era um excluído que era zoado por outros caras, enquanto a Josie passou os anos mais felizes de sua vida na escola. A menina diz que o Jim é uma pessoa feliz, pois pode cuidar da própria vida. Já o pai da Josie não a deixa ir a lugar nenhum. O Jim, por outro lado, sofre com outro problema. Ele tem certeza de que sabe o que quer: a comida deliciosa e TV a cabo na casa de seus pais. Mas eles ameaçam expulsá-lo de lá. O cara se irrita e resolve ir jogar o lixo fora. A Josie liga a música e começa a dançar. O Jim volta e se junta a ela. Enquanto isso, aqueles dois bandidos passam, veem o letreiro da loja aceso e param. A Josie pega o microfone e diz para o Jim no alto-falante que não se sente atraída por caras que querem morar com os pais aos 21 anos. Bem, é por isso que o Jim mente sobre seu sucesso. Afinal, ele foi completamente honesto e a reação foi essa. A Josie está interessada em saber como vive um cara que sacrifica sua liberdade e a oportunidade de começar sua própria família. O Jim retruca e diz que, se ele quiser levar uma garota para casa, ele o fará sem problemas, só que por enquanto, ele não precisa. A Josie não aceita a resposta e obriga o cara a admitir que está mentindo. Afinal, ele perde muito ficando na casa dos pais. Mas a garota também não é perfeita. Por que ela não foge de casa e consegue sua liberdade então? For the same reason that you can't leave home, I can't tell my father to go to hell. Em vez disso, ela se conforma com o pai controlador e faz travessuras estúpidas que não resolvem o problema. A Josie admite que tem muito medo de ficar sozinha. Os pais da dupla também estão acordados neste momento. O pai do Jim está preocupado comendo tudo que encontra na geladeira e o pai da Josie continua patrulhando a cidade e conversando com o xerife sobre seu relacionamento com a filha. A Josie aceita as críticas e convida o Jim para se mudar com ela para longe de seus pais. Ela se sente particularmente atraída por Hollywood. O Jim se recusa. Ele novamente justifica seus medos. Supostamente, ele precisa primeiro encontrar sua vocação e trabalhar. Like janitor? It's a beginning. I'm looking at It's an end. Seja como for, não dá para simplesmente ir para algum lugar. É preciso sobreviver com alguma coisa. A Josie não pensa tão longe. Nesse momento,
Ela só quer se livrar do pai, que continua batendo nela por desobedecê-lo, e nem mesmo carros e roupas caras lhe trazem alegria. O Jim fica com dó da situação dela e concorda em ir embora com ela. Além disso, a Josie pegou $52 mil, uma quantia que lhe permitirá comprar um carro e sobreviver por um tempo. Enquanto o Jim conta o dinheiro, a garota começa a provocar o cara. Pay you back for being so cold to you in high school. Mas o Jim não é tão simples. Ele não apressa as coisas e diz que tem uma lembrança do ensino fundamental. Na época, a professora organizou uma noite de dança e, a certa altura, ele fez par com a Josie, mas eles não conseguiram terminar a dança porque houve uma troca de parceiros. Por isso, ele quer terminar a dança com ela agora. A menina fica constrangida, ela nem se lembra disso. E a proposta é romântica demais para ela. Ela esperava outra coisa. A Josie concorda e eles dançam lentamente, se aproximando pouco a pouco para um beijo. Sem saber que os dois ladrões já estão por perto, os jovens vão para uma barraca e, de repente, ouvem uma batida na porta da loja. É o xerife, que foi até a Target com o prefeito. Ele assusta os bandidos, que estão escondidos em um canto, e preocupa muito o Jim, que pensa que o guarda já voltou com a chave para verificar o andamento da limpeza. O cara derruba pilhas de latas e corre até a entrada, onde fica aliviado ao ver um policial. O Jim dá cobertura para a Josie, sem revelar o segredo dela, e o xerife desavisado leva o prefeito embora. A dupla se diverte, patinando, até encontrar os dois homens armados. Os ladrões caem no chão, o que dá ao Jim e à Josie tempo para se esconderem nos provadores debaixo de um banco. Do you want to be on top? Oh, no. I'm just fine right where I am. Mas os bandidos os encontram mesmo assim e os fazem reféns. A Josie tenta dizer que toda a cidade está procurando por ela e que é burrice matá-la. O Jim ativa sua imaginação desenfreada para distrair os sequestradores. Ele garante que a máfia logo virá até a loja para fazer um negócio ilegal de milhões de dólares e que é melhor os homens saírem dali. A menina é uma garantia de que o negócio não dará errado. Se os compradores não vierem, porcos a devorarão. O rapaz diz que não liga se atirarem na Josie e, para não perder tempo, ele mesmo pede uma arma. Não funciona. Então Jim pula e pega um tocador de música da prateleira para notificar os cúmplices, como se fosse pelo walkie-talkie, que a situação está sob controle. Ele convence os assaltantes a colocarem as armas no chão e soltarem a refém. Ele se alegra com as armas nas mãos, mas os bandidos o informam que elas não estão carregadas. Com medo de uma briga, o Jim revela o blefe e oferece uma trégua. Ele devolve a arma para os criminosos, que imediatamente atiram para cima, mostrando que também sabem trapacear. A situação volta ao ponto de partida, e a Josie sussurra um plano para o Jim. A garota vai convencer os ladrões a levá-la com eles, roubar o carro deles e voltar depois. O trabalho do Jim será fingir junto com ela. A Josie usa seu charme ao máximo, e um dos assaltantes não resiste. Ele concorda com a proposta e os três vão fazer a limpa na loja. O Jim observa tudo aquilo e se pergunta se ele próprio não se apaixonou pela voz de flerte e olhar sensual que a garota liga e desliga com maestria num estalar de dedos. Ele explode e, arriscando a própria vida, tenta impedir a Josie no último momento antes dela partir. No entanto, ela lhe dá um sinal de que tudo está indo conforme o planejado. Pela segunda vez na mesma noite, o mentiroso da cidade é enganado por outros mentirosos experientes. Enquanto os bandidos colocam o tesouro no porta-malas, a Josie pisa fundo no acelerador. Os ladrões voltam à Target para descarregar sua raiva em Jim. O rapaz encontrou uma arma e cartuchos no estoque da loja e pegou um microfone. Seu discurso já está preparado. That wasn't a store robbery. That was an assassination. E assim por diante. Casos da máfia, trabalho no FBI, ele próprio teria assumido este caso se não fosse por um encontro. Os ladrões encontram a origem do som, mas dão de cara com uma espingarda. Pela manhã, enquanto os pais dos jovens tentam abrir os olhos com a ajuda do café, a Josie volta à loja. Os jovens dão depoimento na polícia e o xerife encontra os assassinos. O Jim e a Josie dirigem em um carro de luxo pelas ruas de sua cidade natal pela última vez antes de partir. Eles estão indo direto para Hollywood. Como sempre, você encontra o nome do filme na descrição do vídeo. Conte para nós nos comentários. No que você acha que o Jim vai trabalhar em Hollywood? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para que resumos legais sejam publicados o quanto antes.